Hoje vamos falar sobre plástica no pescoço. E a gente, antes de ir pro intervalo, a gente conversava, a doutora Suzy Vieira, e a gente comentava, eu disse que eu não sabia até hoje que tinha como fazer plástica no pescoço. Aí você está me explicando que, na verdade, não é a plástica como a gente vê, a plástica no rosto, consegue se esticar totalmente, né? Na verdade, a porção superior do pescoço, que é a que mais aparece, a que mais envelhece, da metade para cima, da metade para cima, ela é perfeitamente passível de se tratar. O que se faz é um lifting, que é aquela cirurgia que se puxa, na maioria das vezes. Quando o pescoço é menor, que é mais um acúmulo de gordura, o paciente é jovem, não tem flacidez, você pode fazer uma lipoaspiração e vai ter um bom resultado. Então, depende de cada caso. Normalmente, quando o pescoço é muito flácido, a gente associa com a cirurgia de face. Então, você puxa em conjunto o pescoço com a região da bochecha e tem um resultado ainda melhor. Sim, porque aí você consegue esticar desde aqui, né? O conjunto, você tem uma harmonia melhor do rosto. Porque normalmente a pessoa que tem um pescoço envelhecido tem um rosto envelhecido também, sim, né? Com raríssimas exceções, é um conjunto. É um conjunto. Vamos para os nossos mitos e verdades? Olha, o primeiro, com a cirurgia lifting do pescoço, é possível retirar o excesso de pele e flacidez. Sim, como a gente estava falando, o lifting é a cirurgia que suspende, que puxa e tira o excesso de pele. Então, aquelas pessoas que têm o pescoço que parece uma tenda, que a gente chama de papada, essa pessoa tem sobra de pele e às vezes tem até flacidez no músculo, que a gente tem músculo no pescoço. Mas aí se amarra como se amarra o A gente amarra o músculo, exatamente. A pessoa que tem a flacidez, a gente vê às vezes duas bandas aqui, principalmente quando você levanta, eleva o pescoço ou dá beijo. Então essa pessoa é passível não só de puxar a pele, tirar a gordura, como amarrar o músculo, voltar a suspender o músculo. E aí depois demora muito tempo para começar a precisar fazer outro procedimento, uma vez que você amarrou toda a musculatura, né? Não existe um tempo determinado, mas em média, de 8 a 10 anos é a durabilidade de um resultado. Vamos ver mais um. É uma cirurgia como qualquer outra que requer internação e exames de laboratório e imagem. Sim, dependendo do caso, é até uma cirurgia que você precisa internar só por um dia ou vai até embora para casa no mesmo dia do procedimento. Porque em alguns casos a gente precisa descolar, invadir muito menos. Mas é uma cirurgia, a pessoa precisa estar apta. Com isso, precisa fazer exame e estar bem de saúde. E aí a gente volta àquele assunto, Fumante, quem está com diabetes descompensado, não tem liberação do cardiologista, não deve fazer a cirurgia. E não é para ficar bravo, viu, gente? Se você marcou a cirurgia, chegou no hospital para fazer a cirurgia, de repente o médico fala, não, vamos fazer. Às vezes a pressão arterial que está muito elevada, né? Exatamente, é uma segurança para o paciente. Então, às vezes a gente contraindica o procedimento naquele momento. Sim. Mas se o paciente melhorar, procurar se equilibrar, ele vai poder fazer a cirurgia. Vamos ver mais uma. A pele do pescoço é mais fina, tem menos fibras elásticas e por isso envelhece antes mesmo que o rosto. Não, isso é verdade, não só por isso, é uma pele mais fina, mas ela luta diariamente contra a gravidade. O pescoço está numa posição ingrata. E muitas vezes a gente lembra de tratar o rosto, de hidratar, de passar protetor solar, mas não lembra do pescoço. E entre os seios, né? E a região do colo também. Então hoje, alguns tratamentos estéticos, inclusive a aplicação de toxina botulínica, ou de preenchedores, ou de hidratantes, eles também são colocados na região do pescoço, porque o pescoço é tão visto quanto o rosto. Ou às vezes até mais, né? Ou às vezes até mais. Eu já vi umas pessoas que têm o pescoço bem pintadinho, vermelho, envelhecido e o rosto nem tanto. Quer dizer, passa protetor solar, passa o creme no rosto, chega daqui para baixo não. Né? Até a maquiagem às vezes é esquecida no pescoço. Verdade. Então o pescoço, e é uma região que num país tropical é difícil de se esconder. No calor a gente usa roupa que expõe mais, que aparece mais. Então o pescoço é visado. E não passa o protetor. Envelhece cada vez mais, né? Sim. E o efeito cumulativo também, né? Do sol, de todas as agressões que a gente tem no dia a dia. Vamos ver mais uma. A cirurgia plástica do pescoço proporciona um aspecto artificial. Não necessariamente, depende do que for feito. Então, é aquela velha história. Você não vai se operar para querer ficar com 15 anos se você tem 70. Mas você vai querer ficar com 70 anos com uma face jovem, com naturalidade, com um aspecto bom. Às vezes o paciente chega e fala, doutora, eu não me acho feia, mas eu me acho com o rosto pesado. As pessoas perguntam se eu estou com raiva ou se eu chorei. Então, às vezes, não é só embelezamento. Você melhora os aspectos, você dá uma aparência mais agradável para a pessoa.
E você falou uma coisa importante, você tem que estar bem dentro da sua idade. Exatamente. Não adianta a gente querer voltar a ter 20 anos, que não vai ter 20 anos mais, se você chegou para frente dos 20. Então eu falo que todo excesso, ele não é bem-vindo, seja através de cirurgia, seja através de preenchimento, seja através de qualquer tratamento. Hoje, a cirurgia bem feita é aquela que ninguém percebe. Pois é. Os seus amigos vão dizer, nossa, você está mais jovem, está melhor, você estava de férias, você está descansado. Mas não fala, você puxou, você está exagerado. Eu vou te falar, então é um exagero hoje em dia, né? Não é. Aquela maçã no rosto, eu falo, gente do céu, para que aquela maçã daquele tamanho? Não é verdade? Existe uma tendência a melhorar os volumes da face, que a gente entende que uma pessoa mais jovem, ela tem a face mais cheinha, mais preenchida. Mas não tão cheia. Então descobriu-se que dá uma jovialidade, através de preenchimento com gordura ou com outras coisas, mas não se pode exagerar. Porque senão sai do padrão do normal. Sim, passa e aí, a ser não é? até caricato. Até caricato. E aí fica chato. Não fica bom. Porque depois para retirar, depende do procedimento que é feito, você nem consegue. Às vezes é impossível se retirar, ou se tentar retirar vai ficar até pior, porque vai gerar sequela, você vai ficar com um aspecto ainda mais artificial. Por isso, a gente tem que ter, antes de mais nada, com todo tipo de médico, mas na cirurgia plástica mais ainda. Tem que ter uma relação de extrema segurança entre médico e paciente. Para você entender o que o médico vai te dizer, é o máximo que dá para ser feito. Não dá para prometer milagres, né? Além disso, ter bom senso. Às Sim, vezes a gente fica preocupado com aquele paciente que traz uma foto de outra pessoa ou até dele mesmo e fala, eu quero ficar assim. Não é possível reproduzir, na maioria das vezes, mas você fala, olha, o que eu consigo é pegar o seu aspecto que você está me entregando hoje e melhorar no que você tem. Mas eu não posso fazer transformações, nem são agradáveis. É um aspecto artificial. Bem, né? É verdade. Vamos ver mais uma. Somente pessoas com mais de 50 anos devem fazer lifting de pescoço. Não é verdade, até porque com o advento dessas cirurgias bariátricas, com as grandes perdas de peso, as pessoas às vezes adquirem um aspecto muito mais flácido e antecipam a necessidade da cirurgia. Essa questão de 50 anos é uma idade que por muito tempo se pensou, é muito jovem para isso. Então, às vezes o paciente fala, eu sou muito jovem para tirar essas bolsas. E a resposta é, se essas bolsas incomodam, se essas bolsas estão mudando o aspecto do seu rosto, dando um aspecto pesado, então essa é a hora. A gente só não vai fazer cirurgia em criança, em adolescente, em gente que está ainda em desenvolvimento. Mas já se desenvolveu, não já tem se problema desenvolveu, nenhum, né? E tem um caráter que vai diferenciar, deixar com aspecto ruim, não há nenhuma impossibilidade de se intervir. Agora, gente, cirurgia plástica tem que ser feita por cirurgião plástico. Parece óbvio, mas na prática acaba nem sendo tão óbvio desse jeito. Então não vai atrás de preço mais baixo para cirurgia plástica. Porque tem que ser feita num hospital, com acompanhamento. Ali tem que ter anestesista, a equipe é bem grande, né? A cirurgia plástica é uma cirurgia. A gente é um procedimento que é invasivo e que a pessoa é um procedimento eletivo. Então você não tem urgência de fazer. Se você não está em perfeitas condições de saúde, você vai esperar o melhor momento para fazer. Volto que tem tanta pergunta que daqui a pouco a gente já com a doutora Suzy Vieira. Vamos para as perguntas que surgiram? Olha, vamos ver a primeira de quem é? Giovana. Tenho 38 anos e há 5 fiz uma cirurgia bariátrica. Hoje me incomodo bastante com o meu pescoço porque tenho excesso de gordura e flacidez. Só a lipoaspiração é o suficiente ou, no meu caso, é mais indicado o lifting do pescoço? Pelos dados que ela está me dando, como há excesso de gordura e flacidez, a lipo tiraria o excesso de gordura, mas a flacidez pode até piorar. Então, certamente é uma candidata a fazer um lifting, a tirar a pele também. Bem o caso que você disse, é o comum com 38 anos, né? Ex-obesos. Então é muito comum esse tipo de quadro. E quando se faz uma cirurgia bariátrica, se emagrece muito rápido, em pouco tempo. Não tem como a pele voltar, né? E até o organismo se acostumar com a situação também, ele fica às vezes com perda de minerais, alguns nutrientes que fazem falta. Então o paciente precisa estabilizar, a gente pede 1 ano e meio para que esse organismo estabilize e a gente possa intervir. Mas na maioria das vezes são cirurgias um pouquinho maiores, já que a flacidez tende a ser maior também. Agora, Giovana, olha, é um caso bem do que a gente estava falando, nova, 38 anos, mas já fez as 5, quer dizer, está no momento certinho de fazer a cirurgia, né? Então converse com o seu médico, viu, Giovana? Vamos ver mais uma. Cristina, meu pai tem muita papada no pescoço e gostaria de tirar através da cirurgia. Só que ele está com 62 anos e em 2013 colocou 2 pontes de safena. Ele pode fazer essa cirurgia?
Se ele estiver estável e o médico responsável, o cardiologista, liberar, ele pode sim se submeter à cirurgia. Mas isso precisa haver um acordo entre a equipe do cardiologista e o cirurgião plástico para que a gente possa fazer no melhor momento. O fato de ter a ponto safena em si não impede de fazer a cirurgia. Né? Às vezes a pessoa pode não ter feito cirurgia nenhuma, mas está todo em desequilíbrio, né? É importante só salientar que alguns pacientes que fazem ponto safena ou alguma intervenção no coração tomam aspirina ou AS diariamente. Essa medicação tem que ser suspensa. Então, o paciente deve informar todos os dados para o cirurgião para que a gente consiga trabalhar com essas medicações sem ter nenhum problema com a cirurgia. Isso é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente fala assim, tive dor de cabeça um dia antes, remedinho besta que eu tomo sempre não dá nada. E aí tem complicação durante a cirurgia, sangramento, né? E aí forma coágulo, às vezes tem até que reoperar. Então são pacientes que podem sim fazer a cirurgia, mas que eles precisam ter um cuidado especial. Antigamente se falava muito em tomar, toma antes da cirurgia glóbulo de arnica, que não fica roxo. Pois a gente viu que é extremamente contraindicado também, né? A arnica é uma questão um tanto polêmica, porque há quem acredite bastante e há mas tem quem que ir pelo médico, né? Aí vai ter que ir de cada médico para ver qual a sua posição em si. Tem gente que tomava 2 meses antes. A gente fala, gente, como a arnica, como é um produto até que conhecido, a gente já sabe trabalhar. O ruim é quando as pessoas tomam aqueles complexos com vários produtos ou até coisas ditas naturais, mas que podem aumentar o sangramento, podem dificultar a cicatrização ou podem até intervir com anestesia. Então, aumentar o efeito da anestesia ou diminuir. Então, tudo isso é falta de informação e deve ser bem discutido antes da cirurgia. Tanto que quando a gente vai fazer uma cirurgia, seja ela plástico ou qual for, vai o anestesista no quarto e você tem que responder um questionário e tem que ser honesto no questionário que está respondendo. Porque é a sua vida que você está entregando para o outro, né? Inclusive a respeito de hábitos, de tabagismo, de uso de drogas, tudo isso. Antidepressivos e outras coisas, né? Vamos ver mais uma? Juliana, junto do procedimento no pescoço, é possível corrigir a pálpebra caída? Sim, é possível e muito comumente a gente faz isso, já que um pescoço e um rosto feito um lifting, que melhora, que fica mais jovem, precisa também que haja uma harmonia com as pálpebras. Então é muito comum que a gente faça um mini lifting ou um lifting cervical, facial e a cirurgia de pálpebra, que chama blefaroplastia. Mas isso também tem que ser analisado pelo médico, né? Sim. É que a cirurgia de pálpebra é uma cirurgia menor, né? Mais simples. Então, dificilmente é contraindicado. Tem algum problema. Vamos ver mais uma. Fátima, após a cirurgia, por quanto tempo se deve evitar a exposição ao sol e o uso de maquiagem? Eu peço que se evite sol no mínimo por 3 meses, especialmente naquela fase onde há manchas roxas, que são as equimoses. A maquiagem, eu peço para não usar em cima da cicatriz enquanto está com ponto. Mas, às vezes, no próprio consultório, a paciente já sai com uma maquiagem, uma base, para ter um aspecto mais sociável. É uma cirurgia que não tem um pós-operatório tão complicado, tão complexo. Não incha tanto. Mas, no início, ela dá um aspecto antissocial, já que incha, fica roxo. Mas diminui rápido. Mas, rapidamente, a paciente consegue retornar às atividades. Então, quanto tempo? Obviamente, depende de pessoa para pessoa, mas quanto tempo, mais ou menos, para voltar a trabalhar e tudo mais? Dependendo do trabalho, em torno de 7 a 10 dias. Já é o suficiente, né? Vamos ver mais uma. Aparecida, dormir com travesseiro alto ajuda na prevenção da papada no pescoço? Infelizmente não. Se fosse assim, a gente podia dormir quase de pé. A papada tem muito de genética também. Às vezes a pessoa não é tão velha e tem papada. E outras vezes a questão não é a papada em si. A pessoa que tem o queixo muito curto ou que não tem a projeção da mandíbula, do osso, é meio que como se o rosto emendasse com o pescoço. Então ela fica com um aspecto que parece papada e a cirurgia indicada não é corrigir a papada, é aumentar o queixo ou melhorar os contornos da face. Então às vezes a gente que não entende do assunto acha que a correção é uma, mas na verdade a correção vai ter que ser outra, diferente, né? Vamos ver mais uma. Regina, é verdade que dormir de lado causa rugas no pescoço e no colo? Há polêmicas em torno disso, mas há uma certa lógica. Quando você dorme de lado, você joga os tecidos uns sobre os outros. Então, especialmente na região do colo, acaba ficando aquele aspecto meio craquelado. Algumas pessoas até indicam que se põe um travesseiro, alguma coisa, mas tem gente que dorme de lado, de toda posição. Então, eu acho que mais importante do que a posição que se dorme é a hidratação, o uso de cosmético adequado, evitar o sol em excesso, usar protetor solar, isso sim ajuda a prevenir. Agora, a genética, como você disse, conta bastante, A genética ajuda bastante. A pele mais grossa, a pele mais escura, ela tende a ter uma camada chamada derme mais grossa.
Então ela sustenta mais a pele. Então a pessoa de cor negra, ela tem o corpo, de um modo geral, mais rígido, mais firme. Isso se deve à espessura de uma das camadas da pele. E quanto mais branquinha... Quanto mais branco, mais camada, fina né? a derme. Então a pessoa tende a ser mais flácida e tende a ter mais rugas. Fica com aquele aspecto de rosto mais craquelado. Daí tem que tomar mais cuidado ainda, usar protetor solar direitinho, não ficar deitado na praia para se bronzear. Existe um né? termo que a gente chama de fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado pelo dano da luz solar. E esse fotoenvelhecimento é contínuo. Então a pessoa fala, mas faz 10 anos que eu não me exponho ao sol e eu envelheci. Mas isso foi acumulando ao longo dos anos. Né? Vamos lembrar, gente, que antigamente não se falava em protetor solar. Não, era o contrário, até se bronzeava. Falava, ai, criança não pode passar protetor que é muito pequeno. Hoje a gente sabe que não é. Tem que conversar com o pediatra, ver qual o protetor correto. E isso a gente ia acumulando. E a gente deitava no sol, jogava bola, andava. Ficava queimado de verdade, ardendo tudo, né? E o protetor não deve ser usado só para ir para a praia ou só para se expor ao sol. Né? A própria luz que a gente tem em certos ambientes, ela queima, ela danifica a pele. Mas hoje a gente ainda tem as maquiagens que ajudam, né? Algumas maquiagens têm fator de proteção solar, que já ajudam a proteger. E, gente, converse com o seu médico, busque um médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não tem que ter vergonha. Pega o nome do médico, pega o CRM, vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e joga lá. É mais uma tranquilidade e segurança para você também, porque o médico já estuda demais para fazer clínica geral. Para se formar como cirurgião plástico, estuda mais um tanto. Para passar lá na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas estuda muito mais. Então, ele já está mais treinado e é muito mais estudado, mais competente para fazer essa prática, né, doutora? Exatamente. A formação de cirurgia plástica é uma formação longa e complexa e que o profissional realmente tem que estar... ser membro da sociedade, ter todos os documentos em dia para que ele esteja apto a fazer esse tipo de procedimento. Porque é estético, mas é a vida da gente que a gente põe na mão de um médico, então a gente sempre tem que ficar atento também. Vou passar o site da doutora Suzy Vieira, ela tem muitas matérias para você também ler e se informar, que é o www.suzivieira.com.br. O Suzy, gente, é com Y, tá? suzivieira.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo, adorei. Obrigada.